A familiaridade pode roubar a nossa fé e nos impedir de receber as bênçãos de Deus. Essa é uma frase editada por mim, mas que tem como base um estudo que eu li do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, no estudo que ele faz numa exposição a respeito do livro de João. Mas antes, sejam bem-vindos ao Café do Céu. Esse é um lugar onde nós nos encontramos e falamos a respeito da palavra de Deus e podemos compartilhar as nossas vulnerabilidades e podemos crescer em Cristo. O objetivo aqui é compartilhar coisas que eu tenho vivido em Cristo, que Ele tem me ensinado, para poder também abençoar as suas vidas, e vocês podem compartilhar comigo aqui nos comentários tudo que Jesus está falando com vocês também. Então, bora! O texto que eu vou ler está lá em Mateus 13, 54 ao 58. Posso o café? Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui, entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, em sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Essa parte está lá em João 4:43. E esse texto aqui está logo após o encontro com a mulher samaritana, que era uma mulher de Samaria, de um lugar onde os judeus, Jesus era judeu, não tinham uma boa relação com os samaritanos. E depois desse Jesus ter falado sobre não ter honra na própria terra, ele vem e encontra um oficial do governo lá em Cafarnaum, que é uma outra terra também. O interessante é que Jesus vai relatar no texto de Mateus que ele está fechando o livro, ele termina de ler, de falar umas parábolas, e as pessoas começam a questionar: não é esse o Jesus, filho de Maria, de José, que a gente conhece, seus irmãos, as suas irmãs? Como assim? A gente não viu ele crescer? Como assim ele está aqui falando a respeito de Deus, tentando nos ensinar qualquer coisa que seja? E é interessante para a gente poder parar para pensar, porque eu não vou falar sobre honra na própria terra, mas sim justamente como o familiar rouba a nossa fé. Isso é algo que Deus me ensinou muito, porque como eu já disse em alguns vídeos passados, eu cresci na igreja, então o ambiente de igreja é muito familiar para mim. E muitas vezes um ambiente familiar me impediu de ver Deus de uma forma sobrenatural, de enxergar Deus como um Deus que poderia ainda agir na minha vida. Justamente porque algumas vezes nós nos colocamos numa posição onde nós conquistamos e temos todas as coisas, nós alcançamos pelos nossos próprios méritos, inclusive coisas a respeito do reino de Deus. E quando eu estava fazendo esse estudo a respeito do livro de João, lendo o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus falou muito forte no meu coração quando eu li essa frase. A frase dele correta é: a familiaridade pode nos impedir de receber as bênçãos de Deus. Justamente porque um ambiente muito familiar às vezes não abre margem para que a gente creia, para que a gente tenha fé. Quantas vezes, por nós conhecermos os nossos parentes, nós não temos mais fé de que eles vão mudar, de que eles podem conhecer a Cristo, de que eles podem ter uma vida renovada e transformada por Deus, justamente porque nós já conhecemos a podridão dos seus pecados. Nós imaginamos que para eles não tem mais salvação, ou por nós termos visto várias vezes eles entrando e saindo da igreja, a gente já não tem mais fé de que Deus é poderoso o suficiente para poder agir na vida deles. E é justamente traçando esse paralelo do familiar, porque familiar é algo que a gente conhece muito bem. Eu acredito que, assim como você conhece muito bem a sua família e seus entes familiares. Então você sabe
os seus hábitos, sabe o que ele gosta, sabe o que ele não gosta, sabe quando ele está bravo, sabe quando ele está calmo. E muitas vezes nós tentamos e caímos na cilada de reduzir um Deus tão poderoso à nossa própria limitação. Ah, mas Deus já fez muito por mim. Não, mas aqui Deus não age mais. Aqui chegamos no limite onde Deus poderia agir. Daqui para frente, só eu faço. Quantas vezes, talvez nós não falamos isso da boca para fora, mas nós pensamos isso. Ah, eu acho que Deus não vai me ajudar nessas coisas. E eu vou confessar, eu já pensei inúmeras vezes e orei confessando a Deus. Deus, parece que eu não tenho fé suficiente para poder crer que o Senhor vai agir na minha vida nessa área. Então, nós acabamos caindo numa cilada de limitar um Deus poderoso às nossas caixinhas, à nossa própria limitação. E a reflexão que eu quero que você faça hoje foi justamente o que Deus trouxe para mim, que é justamente isso que ele fala lá em Mateus. E ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Um ambiente de milagres é um ambiente de fé. E muitas vezes a falta de fé é roubada porque nós acreditamos que o ambiente já está muito limitado e familiar. Deus já agiu o suficiente, então daqui para frente agora nós fazemos. Ou não, essa coisa eu não vou deixar mais Deus corrigir. Eu não sei exatamente em que áreas Deus precisa agir na sua vida. Mas foi justamente neste lugar, neste ambiente, onde parecia que não tinha mais solução para mim. E não por causa de uma vida de pecados, mas justamente porque estava muito familiar. Eu já sabia a respeito das liturgias. E quantas vezes a gente já entra na igreja pensando num culto? O pastor vai abrir, a pessoa vai cantar, aí depois vai ter oração, aí o pastor vai pregar, aí beleza, a gente vai embora para casa e acabou. Nós não temos mais fé e expectativa. Eu acho que a fé também envolve um pouco de expectativa. Porque em Hebreus fala, né? Que ora, a fé é a esperança. A fé é acreditar em coisas que nós não estamos vendo e esperar que essas coisas irão acontecer. Então, ter fé envolve uma expectativa a respeito do poder de Deus, a respeito do que Deus pode fazer ainda hoje nas nossas vidas. Então, talvez hoje nós estamos num ambiente em que nós conhecemos tanto a Deus, ou achamos que conhecemos tanto a Deus, conhecemos tanto as coisas. Às vezes você já sabe um versículo de cor e salteado e não pede mais Deus para Deus, revele uma palavra fresca para mim. Revele algo fresco nos meus olhos. Que os meus olhos espirituais sejam abertos. Me revela uma coisa nova. Então nós precisamos andar neste lugar. Nós não podemos duvidar de que Deus pode fazer alguma coisa apenas porque nós já achamos que sabemos tudo. Ou porque talvez nós nos frustramos em alguma área. Às vezes nós não achamos que Deus vai agir de novo em algo porque no passado ainda não era a hora dele agir. Aí nós vamos limitando a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração. E por vezes, nós acabamos nos afastando, mesmo permanecendo na igreja. Nós acabamos perdendo a intimidade justamente porque se tornou muito familiar. Então lembre-se de que um ambiente de milagres é um ambiente de fé. E fé exige uma expectativa, uma esperança da nossa parte. Nesse momento, deposite nele e apenas nele a sua fé e a sua esperança. Não tenha medo de chegar diante de Deus e assumir essas coisas que você sentia. É pior se a gente continuar no erro. Foi isso que Deus falou no meu coração e eu espero que de alguma forma tenha falado ao seu coração também. Eu espero que tenha acrescentado na sua fé, porque o objetivo, o alvo, eu acho que da minha vida é
crescer em fé e ajudar as pessoas a terem a sua fé mais aumentada ainda. Então deixe seu comentário se te abençoa de alguma forma, se Deus falou alguma coisa específica no seu coração. Comente aqui, compartilhe se você quiser compartilhar essa mensagem com alguém. Não deixe de curtir, se inscreva nesse canal, porque assim o YouTube vai entender que esse é um bom conteúdo e vai entregar para outras pessoas. E assim mais vidas serão abençoadas em nome de Jesus. Nós nos vemos na próxima semana. Tchau!